Quão importante é a Igreja nos planos de Deus? Ou talvez mais pessoal, quão importante é a Igreja na tua vida? Sabem que foi feito um estudo nos Estados Unidos acerca da importância da Igreja local na vida dos cristãos, ou na vida daqueles que pelo menos professam ser cristãos. E quando aqueles que dizem que são cristãos foram questionados acerca daquilo que mais os ajuda a crescer na fé, seja oração, família, amigos, ler a Bíblia, a igreja local nem sequer ficou no top 10. Talvez este estudo não seja uma grande surpresa para muitos aqui. Muito provavelmente a maioria de nós já conhece pessoas que professam ser cristãos, mas que ao mesmo tempo dizem que não precisam da igreja local. E os argumentos são muitos, seja porque dizem que a igreja é irrelevante, seja porque não serve às minhas necessidades, um local cheio de hipócritas. Mas notem que todos têm algo em comum. Todos aqueles que dizem que são cristãos, mas que não são membros comprometidos de uma igreja local, pressupõem que a igreja local não é essencial para a vida cristã. E esta é uma tendência, deixem-me dizer, que se estende ao campo missionário. Existe um número crescente de agências que enviam os seus missionários sem qualquer relacionamento com igrejas locais no campo. E notem que eu aqui não estou a falar do trabalho verdadeiramente pioneiro em países onde não existe qualquer presença de cristãos e, portanto, não existem igrejas. Estou a falar de países como o nosso, em que existem igrejas evangélicas espalhadas por todo o país. Muitos missionários chegam a afirmar que não desejam tornar-se membros de uma igreja local porque a igreja local atrapalha a sua missão. Mas as Escrituras mostram-nos uma realidade bem diferente. A igreja local ocupa um papel central nos planos de Deus para a salvação do mundo. A igreja local foi instituída pelo Senhor Jesus e ela é essencial e insubstituível na vida do verdadeiro cristão. Convido-vos a abrirem as vossas Bíblias na carta que Paulo escreveu à igreja em Éfeso. O livro, a carta aos Efésios, uma carta que temos estudado e que temos acompanhado. Estamos agora no capítulo 3. E convido-vos a lermos todo o capítulo 2 e os primeiros 13 versículos do capítulo 3. Vamos centrar-nos hoje, em especial, num versículo. Nós já estudámos todos estes versículos, mas queremos hoje fazer como que o zoom, colocar uma lupa no versículo 10 do capítulo 3. Mas para podermos entender esse versículo, vamos ler todo o seu contexto para entendermos o que o apóstolo Paulo aqui quer dizer a esta igreja. Vamos ler então Efésios, capítulo 2, versículo 1, até ao versículo 13 do capítulo 3, embora vamos focar-nos na nossa pregação hoje, que vai ser um pouco atípica no versículo 10 do capítulo 3. Diz-nos assim a palavra de Deus. E estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo erais gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel
e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, Ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós os gentios. Se é que tendes ouvido falar da dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. De acordo com as palavras que nós acabamos de ler, vejam os versículos 1 e 2 do capítulo 3, Paulo diz que está ao serviço de Deus. Paulo diz que a ele lhe foi dada uma dispensação. E aqui esta palavra dispensação está a ser usada no sentido, lhe deu uma tarefa, lhe deu uma missão, lhe deu uma comissão. Deus confiou a este apóstolo, ao apóstolo Paulo, a missão de pregar o Evangelho, as boas notícias aos gentios, que simplesmente significa aqueles que não eram judeus. Agora, notem o início do versículo 10. Diz-nos assim, para que. Neste versículo 10, Paulo expõe aquilo que é o propósito deste seu ministério que lhe foi confiado. Notem o versículo 2. Diz, se é que tendes ouvido da dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. E se foi um ministério que lhe foi confiado, logo o propósito não é definido pelo próprio Paulo. É definido por aquele que o comissionou, que foi o próprio Deus. E esse propósito é-nos dado no versículo 10. Se formos logo ao primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, lemos que Deus criou todas as coisas e que tudo aquilo que Deus criou no último dia disse que era o quê? E Deus viu que era muito bom. Tal como numa peça de arte criada por uma pessoa, a criação de Deus tem o seu cunho, tem a sua marca. Tal como numa pintura, uma escultura, um livro, a criação revela alguma coisa acerca do seu Criador, acerca do seu autor. Na verdade, é muito comum ou não haver o reconhecimento de uma certa obra ou de um certo autor através da sua obra, certo? Alguém olha para um quadro e diz, este é um quadro desta pessoa, certo? Porque normalmente tem o seu cunho, tem a sua marca.
o autor espelha e reflete na sua obra o seu próprio caráter e a sua identidade. Da mesma maneira, a criação de Deus revela algo acerca de si própria. Revela a sua glória. É o que nós lemos, por exemplo, no Salmo 19, logo no versículo 1. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Nas Escrituras vemos que a existência de Deus e a sua glória são evidentes. Ninguém neste mundo pode alguma vez reclamar que não sabe que Deus existe. Porquê? Porque a criação pressupõe que existe um Criador. É o que nós lemos em Romanos 1, versículos 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Foi de acordo com aquilo que nós encontramos no ensino das Escrituras que um homem chamado João Calvino chamou o mundo do teatro da glória de Deus. Eu penso que esta expressão representa bem o ensino do texto de hoje, embora João Calvino o tenha utilizado para outro texto. E gostaria por isso que pudéssemos pensar hoje acerca da criação e da história como o teatro do próprio Deus. Um teatro que Deus criou para a sua glória. Efésios 3:10 ensina-nos pelo menos 3 características acerca do teatro da glória de Deus. Ensina-nos, número 1, o tema, número 2, a audiência e, número 3, o palco. No contexto da carta aos Efésios, que em boa parte lemos há pouco, no teatro da glória de Deus, o guião foi escrito na eternidade. O tema é a multiforme sabedoria de Deus. A audiência são os principados e potestades nos céus. No palco, a Igreja ocupa o lugar central. E o propósito de todas estas coisas é a glória de Deus. É de acordo com a palavra de Deus que nós afirmamos que a Igreja é insubstituível. Numa outra analogia, alguém disse que o mundo é um teatro, onde a bondade, a sabedoria, a justiça e o poder divino são exibidos. Mas a Igreja é como que a orquestra. É a sua parte mais notável. Por isso convido-vos ao teatro da glória de Deus, que tem, número 1, um tema. O tema é a multiforme sabedoria de Deus. Como já mencionámos no início do capítulo 3, o apóstolo Paulo fala acerca do seu ministério, do qual ele é servo, do qual ele diz: eu sou prisioneiro por esta causa. A vocação, que é a causa desta sua prisão. Paulo fala sobre o seu ofício que lhe foi confiado e diz que é um mistério. Vejam esta palavra que é usada nos versículos 3, no versículo 4, no versículo 9. E aqui lembrem-se, como já mencionámos na última pregação, Paulo não está a falar aqui de um mistério que está escondido neste momento, mas sim de algo que foi revelado. É um mistério que estava oculto, vejam o versículo 9, mas que foi revelado na pessoa do Senhor Jesus, que é quem Paulo prega, é quem Paulo serve. No versículo 6, Paulo explica o conteúdo deste mistério. Qual é? Vejam o versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. As promessas que tinham sido dadas muitos séculos antes a Abraão e a Israel foram então de forma plena e completa cumpridas no Senhor Jesus e estendidas a todas as pessoas do mundo. Todos são convidados, sejam judeus ou gentios, homens ou mulheres, crianças ou adultos, de todas as etnias, todas as nações, todas as línguas. Todos são convidados a participar deste mistério. É acerca deste ministério de pregar as boas novas aos gentios que Paulo já tinha falado, lembrem-se, no capítulo 2, que nós lemos em parte também esta manhã. Vejam no capítulo 2, nos versículos 14 a 16. Quando ele está a falar acerca do Senhor Jesus e diz: porque Ele, o Senhor Jesus, Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é,
a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Paulo fala aqui no mistério de Cristo como um ministério de paz. Jesus, o Filho de Deus, tornou-se homem para reconciliar as pessoas com Deus. Esta é a mensagem que todos nós cristãos pregamos. É exatamente o que nós chamamos de Evangelho, porque Evangelho são boas notícias que todos precisam de ouvir. Porque todos, sem exceção, precisam de ouvir estas boas notícias, porque todos pecaram. Todos nós, sem exceção, desobedecemos a Deus, rebelámos-nos contra Deus, um Deus que nos criou para a sua glória, mas nós decidimos viver para nós próprios e para a nossa própria glória. E por isso mesmo estávamos justamente condenados perante Deus. É exatamente essa a condição que nós lemos no capítulo 2 da carta aos Efésios. Estávamos como? Estando nós mortos nas nossas ofensas e nos nossos pecados. Essa era a nossa condição. As boas notícias estão no versículo 4 do capítulo 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. O Senhor Jesus, que sendo Deus, tornou-se homem, para morrer naquela cruz, para pagar o preço dos nossos pecados. Ele ressuscitou para nos dar uma nova vida. E todos os que se arrependem dos seus pecados, todos os que colocam a sua fé no Senhor Jesus, a sua confiança nele, serão salvos. Estas são as boas notícias. Este foi o ministério de Jesus, a reconciliação de Deus com os homens. Esta é a mensagem do Natal. Lembrem-se, quando um anjo apareceu aos pastores há cerca de 2000 anos, foi exatamente este o anúncio. Lemos em Lucas, capítulo 2, versículo 14, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E estas continuam a ser as notícias mais importantes, mais poderosas e mais revolucionárias que o mundo precisa de ouvir. Mas a pergunta surge: onde é que as pessoas podem ouvir sobre estas notícias? Como é que as pessoas podem conhecer este mistério? Como é que as pessoas podem chegar à salvação? As promessas de Deus foram cumpridas em Jesus, mas Jesus, depois de ressuscitar, ascendeu aos céus. Por isso, se estas notícias são as notícias que o mundo mais precisa de ouvir, onde é que elas podem ser encontradas? Quando Jesus orou ao Pai no final da sua vida, Ele orou estas palavras que nós lemos em João 17, nos versículos 20 a 23. Quando Jesus diz: não rogo apenas por estes. Jesus estava a orar pelos seus discípulos e diz: eu não oro apenas por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. O Senhor Jesus orava por ti. O Senhor Jesus orava por mim. O Senhor Jesus orava por esta igreja. E o que é que o Senhor Jesus orou por nós? O versículo 21 diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e tens amado a eles como me tens amado a mim. De acordo com o Senhor Jesus, a Igreja é a representação visível do caráter de Deus na terra. Deus é um, certo? Logo, a Igreja deve viver em unidade para refletir o caráter do Deus que adora e que louva. A Igreja também é a representação visível do Evangelho. Jesus tornou-se homem para que pudéssemos ter paz, e esta paz deve ser visível na unidade e na paz que nós temos uns para com os outros. É por isso que Charles Bridges disse: a Igreja é o espelho que reflete todo o esplendor do caráter divino. É o grande palco no qual as perfeições de Jeová são exibidas ao universo. De acordo com a oração de Jesus,
o mundo conhecerá Deus. O mundo conhecerá o Evangelho através da unidade visível do povo de Deus. E é esta unidade visível que nós vemos na igreja local. De acordo com Jesus, o testemunho do Evangelho está intrinsecamente relacionado com o testemunho e a vida da igreja local. Este é o tema do teatro da glória de Deus. É a sua multiforme sabedoria de como Deus, sem ninguém esperar, de uma forma maravilhosa, através do seu Filho e do seu sacrifício na cruz, oferece paz aos homens. Uma paz que é visível na unidade do seu povo. Uma paz que é visível na unidade da igreja local. Número 1, o tema. Número 2, a audiência. Vamos ler de novo o versículo 10. Para que, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Já afirmámos que a igreja reflete a glória de Deus, mas meus irmãos, a igreja tem um significado cósmico. Deixa-me perguntar-te isto. Já alguma vez pensaste no significado cósmico da igreja? Sabe, irmãos, na nossa humanidade, na nossa fraqueza, tantas vezes também no nosso pecado, na nossa falta de fé, nós limitamos o mundo e os planos de Deus à nossa própria vida. Apenas àquilo que nós conseguimos ver. Mas as igrejas que muitos desprezam, as igrejas que muitos dizem ser irrelevantes, as igrejas que muitos dizem ser dispensáveis, que alguns missionários negligenciam, são estas mesmas igrejas que Deus determinou que fossem a evidência da sua multiforme sabedoria. Uau! Uma evidência não apenas para o mundo ver, mas uma evidência para os principados e potestades nos céus. Aliás, o apóstolo Pedro tem mostra-nos uma imagem deliciosa dos anjos a olharem para a terra, a verem a coisa maravilhosa que Deus faz. A igreja é esta representação visível da multiforme sabedoria de Deus, a salvar um povo de todas as nações, de todas as tribos, de todas as etnias, de todas as línguas. Um povo para si próprio. Um povo representado nesta pequena igreja. Com pessoas de várias etnias, de várias nações, até de várias línguas. Continuamos a ter irmãos que precisam de ter uma aplicação para poderem ouvir a mensagem, para poderem acompanhar esta mesma mensagem na sua própria língua. Mas isto é uma maravilha, porque significa que foi o Senhor Jesus, foi Deus na sua sabedoria que nos uniu. E por isso esta igreja local é a representação da sua multiforme sabedoria. Tantas vezes nós somos facilmente impressionados com o poder humano. Normalmente, quando as pessoas pensam em poder, em influência, as pessoas pensam em políticos, as pessoas pensam em governos, em pessoas com grandes posses. Hoje até inventámos um termo para aqueles que exercem uma influência no mundo virtual, certo? São os influencers. Mas notem, irmãos, como é que os principados e potestades, de que é que eles estão realmente impressionados? É com o povo de Deus, representado de forma visível em igrejas locais para todo o mundo ver. É a igreja que Deus apresenta a Satanás e aos seus demónios como evidência da sua sabedoria. É perante estas igrejas locais, a maioria delas pequenas e ridículas aos olhos humanos, que a sabedoria de Deus é exibida ao universo. É exatamente na nossa fraqueza que o poder de Deus fica manifesto. Meus irmãos, esta reunião hoje aqui pode não parecer espetacular aos olhos dos homens, mas esta reunião hoje aqui, juntamente com todas as igrejas locais nesta cidade, com as igrejas locais neste país e à volta do mundo, que são a mais importante instituição à face da terra. Hoje mesmo é perante estas reuniões insignificantes aos olhos dos homens que Satanás e os demónios tremem. É perante igrejas como estas que Jesus edifica a sua igreja
e as portas do inferno não prevalecem contra ela. E talvez este seja um tempo para responder a uma objeção comum, que porventura poderá estar na mente de alguém que está aqui presente. Mas Paulo está aqui a falar da Igreja Universal, certo? Não está a falar aqui de igrejas locais. Deixem-me responder que, em primeiro lugar, nós devemos lembrar-nos que sempre que lemos um texto, o devemos ler no seu contexto. Lembrem-se que esta carta foi escrita a uma igreja local, não foi escrita para cristãos individuais. Quando Paulo escreve esta carta, fala neste contexto e para este contexto. As únicas pessoas para quem Paulo está a falar são pessoas que fazem parte da igreja local para quem ele escreve. Devemos ser capazes de distinguir aquilo que nós normalmente chamamos de igreja universal, ou seja, todos os crentes de todos os tempos e de todos os locais, da igreja local, que são os cristãos reunidos, como fazemos aqui num determinado local. Mas aquilo que nós distinguimos não devemos separar. A realidade da igreja universal é visível apenas por causa de igrejas locais como estas. Nas Escrituras não existe uma outra realidade visível da igreja de Deus que não sejam igrejas locais. Ao mesmo tempo, nós devemos reconhecer que apenas aqueles que são membros de uma igreja local podem obedecer a tudo o que Jesus mandou. Foi esse ou não a ordenança, o mandamento que Jesus deixou aos seus discípulos? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois diz o quê? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Só é possível obedecer a todos os mandamentos do Senhor Jesus se vivermos como igreja local, porque muitos dos mandamentos são comunitários. Deixem-me dar-vos apenas um exemplo de muitos, de inúmeros que poderiam ser dados. O famoso texto de Mateus 18, versículos 17 a 20. Quando Jesus está a ensinar os seus discípulos e está a ensinar quando um irmão peca contra o outro, como é que deve haver esse procedimento. Porque a igreja não é composta de pessoas perfeitas, certo? Nós continuamos a pecar, embora procuremos obedecer ao Senhor Jesus, nós continuamos a pecar. Devemos estar disponíveis para pedir perdão, devemos estar disponíveis para nos arrepender, mas é normal que ainda haja ofensa entre irmãos. E como é que deve ser esse proceder? O proceder deve ser que, se for alguma coisa entre o irmão e eu devo ir ter com o irmão e procurar reconciliar-me com ele. Caso isso não seja possível, ensina o Senhor Jesus em Mateus 18 que devem ser chamadas mais 2 testemunhas, outros cristãos sábios, maduros, que possam ajudar nessa reconciliação. Mas depois diz assim no versículo 17 de Mateus 18: e se não as escutar, portanto às testemunhas, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 ou 3 concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Notem como é o próprio Senhor Jesus que está a pressupor a existência da igreja local e que os cristãos pertencem a igrejas locais, certo? Jesus não pode estar-se a referir à igreja universal de todas as pessoas, de todos os tempos e de todos os lugares, certo? Não pode ser, porque senão teríamos que enviar uma notícia, sei lá, pela internet hoje em dia, para convocar toda a igreja sempre que alguém precisasse de ser disciplinado ou ser corrigido, certo? Isso não faz sentido absolutamente nenhum. Esta igreja que o Senhor Jesus está a falar é uma igreja local, é a igreja da qual aquele cristão pertence, certo? Mas notem como ao mesmo tempo Jesus pressupõe que as igrejas locais estão a praticar uma membresia séria. Não é uma mera associação, não é uma mera presença. O texto diz que se alguém não se arrepender, deve ser excomungado da igreja, deve ser considerado não cristão. Notem que Jesus não diz se alguém pecar, diz que se alguém não estiver disposto a arrepender-se. Entendem essa diferença? Porque nós ainda pecamos, certo? Mas estamos num processo de arrependimento, num processo de santificação, num processo de sermos cada vez mais como o Senhor Jesus.
Mas se alguém não está disposto a obedecer ao Senhor Jesus, se alguém não está disposto a arrepender-se, então não deve ser considerado cristão porque não tem o Senhor Jesus como seu Senhor. Agora notem, por inferência, por consequência, como é que alguém pode ser excluído de algo a que não pertencia anteriormente? Entendem? O Senhor Jesus está a pressupor que os cristãos são membros sérios, comprometidos de uma igreja local, que uma igreja local vai praticar uma membresia séria, que a igreja local sabe quem são os seus membros. E finalmente, meus irmãos, notem esta maravilha, porque existem promessas que são dadas à igreja local, que não são dadas a nenhuma outra pessoa ou instituição neste mundo. Notem, em primeiro lugar, que a igreja local tem uma autoridade especial. A igreja local não é infalível, mas a igreja local representa Deus na terra. Certo? É por isso que diz que nós reunimos-nos em nome de quem? No nosso próprio nome? Nós reunimos-nos para dar as nossas opiniões? Nós reunimos-nos para ir de encontro às nossas necessidades? Não, a igreja reúne-se, os cristãos reúnem-se em nome do Senhor Jesus. O que significa que nós representamos o Senhor Jesus quando estamos reunidos. E, portanto, na medida em que nós tomemos decisões que representam fielmente o que o Senhor Jesus ensinou, logo a igreja tem autoridade para declarar o que o Senhor Jesus ensinou. A igreja tem esta autoridade especial que não foi dada a nenhuma outra pessoa, a nenhuma outra instituição. Um cristão sozinho não pode exercer esta autoridade. Um cristão sozinho não tem autoridade para dizer quem é ou quem não é cristão. Mas a igreja tem. A igreja, pela autoridade que o Senhor Jesus deu. E por isso, ao mesmo tempo, notem que quando Jesus fala de 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele não está a falar de 2 ou 3 cristãos que se encontram no supermercado. Ele está a falar quando a igreja se reúne enquanto igreja. Quando a igreja se reúne em nome do Senhor Jesus. E Deus promete que está connosco. Isto não é maravilhoso, queridos irmãos? Como é que é possível que um cristão não queira fazer parte de uma igreja local? Como é que um cristão verdadeiro pode dizer que a igreja local não é essencial? Quem não quer encontrar-se com o Senhor Jesus, com o próprio Deus, como estamos a fazer aqui esta manhã? E por isso, meus irmãos, nós devemos nos encorajar uns aos outros, porque o Senhor Jesus está aqui conosco. No Teatro da Glória de Deus, o tema é a multiforme sabedoria de Deus. A audiência são os principados e potestades nos céus. E número 3, o palco é ocupado pela igreja. Vejam mais uma vez o versículo 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. De acordo com este versículo, deixem-me perguntar-vos: como é que Deus deseja que a sua multiforme sabedoria seja conhecida? Pela igreja. Como é que Deus deseja que os principados e potestades nos céus conheçam a sua sabedoria? Pela igreja. Foi por isso que John Stott colocou desta forma: a verdade principal nesta primeira metade de Efésios 3 é a centralidade bíblica da igreja. Qual é esse propósito eterno? Diz respeito à igreja. Este é o mistério. A história secular concentra a sua atenção em reis, rainhas e presidentes. A Bíblia concentra-se principalmente num grupo que chama de santos. Muitas vezes pessoas pequenas, pessoas insignificantes. A história secular concentra-se em guerras, batalhas. A Bíblia concentra-se antes na guerra entre o bem e o mal. A história secular concentra-se no mapa do mundo em constante mudança, à medida que uma nação derrota a outra. A Bíblia concentra-se mais numa comunidade multinacional chamada Igreja, que não tem fronteiras territoriais, que reivindica nada menos do que o mundo inteiro para Cristo e cujo império não terá fim. Meus queridos irmãos, é através da Igreja. Não é através de indivíduos, não é através de famílias, não é através de ministérios para-eclesiásticos, não é através de governos, não é através de qualquer outra instituição, senão a Igreja. Nos planos de Deus, a instituição mais importante e central é a Igreja. Como alguém disse, a Igreja existe para a glória de Deus. Seja na evangelização,
edificação mútua por meio da oração e do estudo da Bíblia, encorajando o crescimento em santidade ou reunindo-se para louvor público, oração e instrução. Este propósito prevalece. A Igreja é um meio singular para a glória de Deus. É por isso que esta carta que nós temos estudado é tão focada na Igreja. Ela é escrita no contexto de igrejas locais e com o propósito de edificar igrejas locais. Quando Paulo começa a aplicar os princípios que ele escreve nos capítulos 1 e 3, ele fala para igrejas locais. E este foco nas igrejas locais não foi um plano B na mente do nosso Deus. Vejam o versículo 11. Como é que Deus fez todas estas coisas? Segundo o quê? Versículo 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este foi o plano de Deus desde o princípio das coisas. Que fosse através da Igreja que a multiforme sabedoria do nosso Deus fosse dada a conhecer. Meus irmãos, a ideia de que os cristãos podem viver sem membros sérios, sem serem membros sérios de uma igreja local, é um conceito completamente ausente nas Escrituras. Pelo contrário, o cristão deve ser um membro sério de uma igreja local, porque é só no contexto de uma igreja local que todos os mandamentos do Senhor Jesus podem ser cumpridos. Um cristão sem uma igreja local é como um peixe fora d'água. Não pode sobreviver, a sua fé não pode sobreviver, porque este é o meio no qual Deus nos colocou para nutrir a nossa fé. Se porventura esse é o teu caso, se porventura estás aqui, és um cristão verdadeiro, já te arrependeste dos teus pecados, já colocaste a tua fé no Senhor Jesus para a tua salvação, deixa-me encorajar-te a tornar-te membro de uma igreja local. A minha exortação não é tens de ser membro da primeira Igreja Batista de Lisboa. Não, o reino é maior do que a nossa igreja local. Mas deixa-me encorajar-te a seres membro de uma igreja local. Confia na sabedoria de Deus. Reconhece que a igreja local é insubstituível para a vida do verdadeiro cristão. Para um crente, um verdadeiro cristão, a igreja não é um local onde nós vamos. É onde nós pertencemos. Para o cristão, a igreja não é apenas parte da nossa vida. A igreja é a nossa vida, porque nós fazemos parte dela. A igreja local não apenas ocupa um espaço, mesmo que importante, na nossa vida. É a nossa vida. Confiar na igreja é confiar na multiforme sabedoria de Deus. Vamos orar. Pai do céu, os teus planos estão muito acima da nossa compreensão. A tua mente é algo que nós não podemos compreender. Mas na tua misericórdia tu nos deste a tua palavra. E é na tua palavra que nós conhecemos quem tu és e os teus planos. E nela nós somos maravilhados, como apesar do nosso pecado, tu nos salvaste através do teu Filho Jesus. E o teu Filho Jesus que ascendeu aos céus e é hoje Rei sobre todas as coisas. Ele mesmo nos deu a Igreja. Ó Pai, nós queremos agradecer-te por esta Igreja. Nós queremos agradecer-te porque nós não olhamos para a nossa fraqueza, porque de facto somos fracos. Não queremos olhar para a nossa pequenez, porque de facto somos pequenos. Nós queremos aprender acerca da tua sabedoria. Nós queremos submeter-nos ao teu plano, porque o teu plano é verdadeiro e ele é bom para nós. Ó Pai, ajuda-nos a valorizar a igreja local. Ajuda-nos a amar os nossos irmãos. Ajuda-nos a viver em unidade. Ajuda-nos a viver de uma forma digna da vocação com que tu nos chamaste. Pedimos estas coisas no nome precioso do Senhor Jesus. Amém.